Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Eu sou Renato de Prínzio e estou com vocês para mais um pedacinho da Torá, onde estudaremos um pedacinho da Parashá Shavua, a porção semanal desse livro maravilhoso que é a Torá. Essa semana estudamos a 31ª porção, a porção Emor. Convido vocês então a abrir seu coração para que a gente ouça os ensinamentos do Eterno, as suas instruções diretamente no nosso coração, diretamente no coração de cada um de vocês. Mas, antes de iniciarmos a porção, o estudo propriamente dito, eu quero convidar vocês para fazermos a contagem do Homer, essa convocação que o Eterno nos passou de que a cada dia após a saída do Egito nós contássemos os dias que nos restam até a entrega da Torá no Monte Sinai, no Har Sinai. Então acompanhem comigo. Bahur Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzvanu Al Sefira Haomer Hayom Esrim Yom Laomer. Abençoado sejas tu, Adonai Eloheinu, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Homer. Hoje é o dia 20 do Homer. Faltam apenas 30 dias para recebermos a Torá numa grande festa, num grande momento de revelação dos ensinamentos do Eterno. A entrega das duas tábuas representa a entrega de toda a Torá. A Torá foi escrita depois, passo a passo, pouco a pouco, né, como todo o ensinamento do Eterno, meot, então pouco a pouco, mas a entrega das duas tábuas com as 10 das palavras representa a entrega da Torá. Foi o primeiro documento entregue por escrito ao homem no Har Sinai. Então eu quero começar com a Parashá Emor, né? Parashá Emor, que significa dizer, diga, né? Também muitas vezes traduzido como fale, porque essa palavra, como vimos no último momento do hebraico, ela tem esses dois significados. Eu gosto de utilizar o verbo dizer, porque sempre lembramos daquela frase que aparece muito na Torá, principalmente nesse livro de Vaikra, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, e falou o Eterno a Moshe dizendo, né? O falar é emitir o som, é o que sai da boca, mas o dizer é o que vai ao coração, fazendo aí uma distinção entre esses dois verbos do falou e disse, né? Assim como escutar e ouvir, né? Muita gente ouve muito, mas escuta pouco. Muita gente fala muito, mas diz pouco. Então, por isso que eu gosto de fazer essa distinção entre esses dois verbos. E esse verbo é um verbo bastante usado na Torá, né? O Eterno está muitas vezes dizendo algo para Moshe, dizendo para Moshe dizer às pessoas, dizer ao seu povo, e passando as informações, passando as instruções. Então hoje, antes de entrar propriamente no que a Parashá nos traz, porque lembrem que é apenas um pedacinho, apenas um pequeno estudo, né? E nós vamos aprofundar esse estudo no próximo Shabat, a partir do pôr do sol da sexta-feira, ou mais corretamente, para tentar fazer uma homogeneidade do pôr do sol em todas as regiões do país. Nós utilizamos às 18 horas da sexta-feira, horário de Brasília. Então, vamos começar com
como a gente gosta de fazer, um pouquinho da física que está na Torá, embutida na Torá, escondida na Torá, e que serve como base para todo esse estudo. Então imagine que alguém te convida para um almoço, ou para um encontro, né? Ou para que você estude a Torá junto, enfim, qualquer coisa, né? Então essa pessoa te diz, olha, passe lá em casa, eu moro na rua B, no cruzamento com a rua A, no quarto andar dessa rua, né, desse prédio. Então fica fácil para você localizar, chegar até a casa dessa pessoa. Mas aqui faltou uma informação muito importante, né, além dessa informação de morar na rua B, cruzamento com a rua A, no quarto andar, no apartamento 410, por exemplo, né? Então, o que falta aqui? Qual a informação que falta, e sem ela é impossível acontecer esse encontro? É justamente que dia que vai ser essa reunião, qual o horário dessa reunião, ou seja, qual o tempo que é preciso registrar para que essa reunião aconteça. Porque o ser humano vive em 4 coordenadas. Nós temos, hoje é muito comum falarmos no espaço-tempo, né? 4 coordenadas que nós vivemos. 3 coordenadas são as coordenadas que identificam a tua posição. A posição de qualquer objeto no universo é dado em 3 coordenadas: a distância, comprimento, em 3 instâncias: comprimento, largura e altura, né? Como a gente traçou ali na frente daquele prédio, uma rua B, uma rua A e uma altura em que se encontrava o apartamento onde seria feito o encontro. Então, essas 3 posições definem a posição, essas 3 instâncias definem a posição de qualquer objeto no nosso universo, qualquer pessoa, qualquer pedacinho de pedra, qualquer planeta, qualquer sol, qualquer galáxia em nosso universo, nós definimos como a distância em relação a um ponto de referência que é adotado para medir essa distância. Então, quando a gente coloca lá essas posições, a gente sabe, né, como você usa muito isso no seu sistema de posicionamento geográfico, o geoposicionamento, conhecido também como GPS, né, quando você pede uma condução, um táxi, você usa esse sistema, o motorista usa esse sistema, enfim, hoje é muito comum, mas as pessoas não atentam que esse sistema de coordenadas está sempre presente na vida. E uma outra coordenada que é fundamental, eu diria, a mais importante de todas, é o tempo, né? O momento em que se dá o encontro, o momento em que se dá essa demarcação da posição, né? Então, é muito importante o tempo dentro da nossa vida, dessas 4 coordenadas que definem a posição de cada partícula desse imenso universo em que vivemos. E é interessante notar, né, eu que gosto muito de estudar física e principalmente essas 4 coordenadas, me espanta muito que muitos cientistas famosos, premiados, né, eles tratam o tempo como algo
não real, não existe, né? Muitos citam aí que o tempo não existe, é uma criação da mente humana. Realmente, o ser humano é o único que percebe o tempo, é o único animal que tem condição de perceber a passagem do tempo. Os animais dormem, acordam, caçam, buscam alimento, mas eles não têm essa noção de que o tempo passou, eles não têm noção do ontem, do hoje e do que lhes espera amanhã. E o ser humano é o único que percebe que houve um passado, estamos no presente e esperamos que tenhamos um futuro lá na frente, né? Mas o tempo, ele é muito mais do que isso, né? E como o tempo não é manipulado pelo ser humano, nós não podemos voltar ao passado, nós não podemos avançar no futuro, o ser humano muitas vezes quer dizer que isso não existe, que essa grandeza é apenas uma ferramenta matemática, que na verdade ele não existe. Eu acho exatamente ao contrário. Eu acho que essa é a ferramenta fundamental, né? É a grandeza fundamental para todas as outras dentro do nosso mundo material. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque muita gente ouve, muita gente fala nessa questão do tempo, por talvez uma má interpretação das teorias que apareceram há cerca de 100, 115 anos atrás, foi a teoria da relatividade, e que vem trazer algumas ideias novas sobre a questão de mensuração, né, do tempo, de como a gente falar sobre tempos e distâncias em observadores que se movimentam entre si. E eu entendo essa negação mais ou menos como a negação da Torá, né? Muita gente chama a Torá de antiga, de velha, de ultrapassada, que não serve mais, que na verdade é criação do ser humano para o ser humano, e então não precisamos nos atentar a ela, quando ela é, na verdade, a base de toda a nossa vida. Então, o tempo também tem essa conotação, e é interessante notar que isso é o pensamento de muita gente. Então, podemos traçar essas três coordenadas, o eixo, chamamos de eixo X, eixo Y e eixo Z, e esse aqui é o ponto de referência, né? Então, nós podemos dizer que esses três eixos aqui, que são as coordenadas que definem as distâncias ou o espaço, né, ele forma uma grandeza, a grandeza espaço, a grandeza que nos posiciona em algum lugar, e o tempo que posiciona o momento em que é feito essa medição do espaço, né? Então, nós temos aqui, podemos dizer que falamos em duas coordenadas, ou seja, o homem vive em duas coordenadas, e toda a nossa vida, né, toda a nossa vida é buscar o equilíbrio para vivermos bem, atender às necessidades impostas justamente pelo espaço e pelo tempo, ou seja, como nos deslocaremos de um lugar para outro, para o trabalho, para a escola, para o lazer, para qualquer coisa, nós temos que sempre estar onde moramos, o que fazemos, como viajamos, para onde vamos nas férias, para onde vamos no feriado, enfim. Essa notação, essa necessidade de estabelecer o espaço, ela nos traz muitas alegrias e muitas tristezas, né? Então, para muita gente ir por trabalho é uma tristeza, pegar ônibus, pegar condução, enfim, enfrentar filas, passar muitas horas num ambiente fechado ou passar muitas horas num ambiente aberto, enfim, vários são os motivos para nos trazer conforto ou desconforto no espaço. E o tempo, né? O tempo que nos traz muitas dificuldades, as pessoas envelhecem e morrem, né? Como já vimos anteriormente, todas
todos os seres vivos morrem, né? E então essa passagem do tempo muitas vezes é muito difícil para as pessoas, né? Então há um momento na vida em que queremos que o tempo passe rápido e outros que a gente quer que o tempo vá devagar, vá mais devagar, mas o tempo anda sempre na mesma toada, o tempo anda sempre na mesma velocidade. Então nós não temos como alterar isso, nós não temos como alterar o tempo, mas nós precisamos encontrar um equilíbrio para viver dentro dessas duas coordenadas, espaço e tempo, né? E a Torá, ela nos traz o tempo justamente na primeira palavra de toda a Escritura, Bereshit, né? A frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Essa primeira frase da Torá, maravilhosa frase que eu sempre gosto de citar nos meus estudos, porque ela traz muitas informações, principalmente na área que eu gosto, que é a área da física, né? Então essa palavra Bereshit, ela representa no princípio, ou seja, o início da contagem dos tempos, o início da contagem da nossa vida. Todos temos um Bereshit em nossa vida, todo projeto que fazemos tem um Bereshit, né? Tem um princípio, e é importante que a gente inicie e vá até o fim. Então a Torá nos traz esse ensinamento. Mas essa palavra, ela pode ser dividida em duas palavras, né? Existem estudos aí de sábios, principalmente na Cabala, que falam mais de 100 variações dessa palavra Bereshit, significados. Essa palavra aqui, ela tem estudos muito profundos, né? Que pode trazer muitos significados, muitos ensinamentos. Queira o Eterno que no futuro a gente possa discutir um pouco mais. Então essa palavra, ela pode ser dividida em duas: bará, shit, ou seja, criou, o verbo criar é a segunda palavra da Torá, barashit, bereshit bara Elohim, né? Bará é a segunda palavra, é o criar, mas o criar no sentido que só o Eterno faz, o criar a partir do nada. E shit significa 6. Então criou 6. Criou 6 o quê? Né? São exatamente as 6 coordenadas de espaço. Ou seja, por quê? Porque aqui é a origem. Nós podemos ir no X para cá e no menos X para cá. No Y a gente pode ir no Y para lá e no Y para cá. No Z a gente pode ir para o Z para cá e no menos Z que é para cá. Então nós temos, na verdade, a posição, ela pode ser representada por 6 números, né? 6 a gente pode ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então nós temos essas 6 posições no comprimento para um lado e para o outro, largura para um lado e para o outro, altura para um lado e para o outro. Então nós temos 6 posições, na verdade, né? Então isso já é uma variação nessa posição, né? Variação no espaço, né? Então o espaço, ele já passou de 3 para 6 dimensões, né? E a gente verifica aqui que essa palavra aqui, ó, dos 400 do Tav, 10 do Yud, 300 do Shin. Então nós temos aqui 710, a gemátria, a redução disso, os 9 fora, ou a redução desses números dá 8. Né? O 8 é o tetragrama, né? A gemátria, a redução da gemátria do nome do Eterno. E Bará nós temos 1 do Aleph, 200 do Reish, 2 do Vet, nós temos 203, também uma gemátria reduzida de 5, os 5 livros da Torá, ou então também a palavra rei, a palavra criar, né? A palavra que significa a criação. Então aqui nós temos a criação e o eterno nas nossas dimensões espacial. E aqui nós temos Bereshit no princípio. Então nós temos aqui nessa palavra toda a noção de espaço-tempo, né? O espaço-tempo que define a nossa posição
num momento, num local, num momento do universo. Então, nós vemos aqui essa analogia dessa primeira palavra da Torá com tudo o que nós precisamos em nossa vida, né? Com tudo que nós precisamos lidar em nossa vida. Então, é muito importante a gente aprofundar sempre as palavras. Cada palavra da Torá, ela nos traz muitos ensinamentos e a gente precisa aprender muita coisa para que possamos fazer essas analogias com os ensinamentos que estão embutidos nessas palavras. E vamos então voltar à nossa Torá, voltar desde o momento da criação. A gente verifica que desde Adão a Noa, a Torá não separou muito as pessoas, né, os personagens e as coordenadas. Então a gente via que eles estavam em algum lugar e viveram determinado número de anos. Isso, né? Quer dizer que a Torá não estava nos orientando muito para essa preocupação do espaço-tempo, mas a partir do episódio Noah, nós passamos a verificar que o espaço, a dimensão espacial passou a ter uma prioridade. Então o Eterno, nós tivemos ali no estudo de Noah, da Parashá Noah, Parashá o divisor de águas. Por que isso? Nós tivemos aquele incidente de Canaã, filho de Ham, filho de Noah, né, neto de Noah. Ele tem aquele episódio com Noah e Noah o amaldiçoa, dizendo que ele será servo dos servos para os seus irmãos, né? Então ele é amaldiçoado e nós sabemos que tudo que ele vai ter vai ser passado para um dos irmãos, um dos seus irmãos. E nós temos mais à frente, né, logo depois, nós temos Ever, que era filho de Shela, que era filho de Arpaxad, que era filho de Shem, que era filho de Noah. E Ever é aquele que atravessa de um local para outro. O Ever é aquele que se movimenta no espaço, é aquele que atravessa de um lado do rio para o outro. É dele que vem o Ivri, o hebreu, né? O Ivri, o idioma hebraico, que mais à frente, no episódio lá de Nimrod, é o único que mantém a sua língua original, que é a língua santa, o hebraico. Então, nós temos aqui essa noção de espaço já tomando uma configuração maior na Torá. E no desenrolar da história, nós temos acontecimentos que priorizam essa coordenada espacial, ou seja, a tomada da Terra, a localização da Terra. Isso vai de Bereshit 1, do capítulo 1 de Bereshit, desde a criação do mundo até o episódio de Avraham, né? Então, quando surgem os patriarcas Avraham, Isaac e Yaakov, o tempo passou a tomar a frente, passou a ter uma importância maior, decisiva no nascimento do futuro povo, do eterno povo de Israel. Nesse momento, o Eterno faz uma promessa para Avraham no espaço, ou seja, a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Canaã criou, fundou, aquele povoado que Canaã fundou, mas pela maldição de Noah, um descendente de Shem tomaria essa terra. Essa terra pertenceria no futuro a um descendente de Shem. E também o Eterno diz para Avraham que essa tomada dessa terra não será de imediato, né? Vai passar algum tempo até que todos possam entrar nessa terra de Canaã. Então nós temos aqui, a partir dos patriarcas,
as duas coordenadas, o espaço e o tempo, já aparecendo mais na Torá. Então nós vemos lá em Bereshit 15:7, Vayomer Elaiv Ani Adonai Asher Hotzeticha Meor Kashedim Letet Leha et Haaretz Hazot Lechi Shetá. Disse-lhe mais Adonai, eu sou Adonai que te tirei da terra de Ur, dos caldeus, para te dar essa terra como herança. Então o Eterno faz essa aliança com Abraão, dizendo que vai lhe dar essa terra. E desde de que ele naquele momento, quando ele já está naquele acampamento, o Eterno diz a ele o seguinte: sabe com certeza que tua descendência será peregrina em terra que não lhe pertence, e o farão servir e afligirão por 400 anos. Ele já havia saído de Harã há 30 anos, então mais 400 anos ele levaria para chegar, para sair do Egito. Então ele vai ser servo no Egito. Então aqui nós temos essa marcação do Eterno, essa definição do Eterno do espaço, a terra que ele receberia e de quando ele receberia. Então a rua A com a rua B no quarto andar, como a gente viu lá no primeiro slide, e o tempo, a data, o dia em que isso ia acontecer. Então nós temos aqui as coordenadas espaciais e a coordenada tempo sendo definidas pelo Eterno. Então Abraão nesse momento passa a ter essa informação. Então ele sabe que algum dia, 400 anos dali, o seu povo iria assumir uma região, assumir uma área para assentamento de toda a sua descendência. E no Egito, no momento em que eles estavam servindo no Egito, eles construíram cidades, eles construíram monumentos, eles trabalharam no campo, ou seja, mais uma vida no espaço e não no tempo. Por quê? Porque nesse período eles não cumpriam o Shabat, eles não podiam santificar o Eterno. Por quê? Porque o braço forte estendido do faraó os obrigava a trabalhar de sol a sol. Não havia Shabat, não havia festa, não havia moedim, não havia nada. Então, nesse momento, eles simplesmente trabalhavam a terra, trabalhavam o espaço em que eles estavam servindo. Então, a gente precisa muito desse período na vida em que a gente fica preso às atividades no nosso mundo, no nosso espaço, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, para depois conseguirmos nos libertar e usar o tempo, o tempo que é o que nos movimenta, é o que permite todo o nosso movimento. Então, na saída do Egito, esse povo caminhou por um espaço, caminhou pelo deserto, um espaço, e 50 dias depois, o tempo de 50 dias, justamente essa contagem que fazemos toda a virada do dia, que é a contagem do Homer. A partir desse tempo, nós tínhamos um encontro marcado com o Eterno para receber os seus ensinamentos. Então, o Eterno nos brinda com esse encontro, com essa reunião, marcou para a gente um determinado lugar, a rua A com a rua B, no alto de um monte, a 50 dias dali. Então, nós vemos que desde a criação, Elohim santificou o Shabat, santificou o tempo,
né? Então o tempo foi santificado no sétimo dia, quando o Eterno terminou toda a obra da criação. Ele terminou toda essa obra no sétimo dia. A gente costuma dizer que ele fez o mundo em 6 dias, mas no sétimo mundo ele terminou a obra e cessou de fazê-la. Nós temos isso lá em Bereshit, capítulo 2, verso 1, primeiro verso do capítulo 2, é o Eterno vendo tudo que ele fez, ele terminou a sua obra. É como a gente, quando faz uma inauguração, nós trabalhamos, fazemos tudo, ou vamos mudar para uma casa nova, ou encerramos um evento, né? Tudo aconteceu no período que tinha que acontecer, mas tem o dia da inauguração, né? Tem o dia que termina exatamente, a sua casa terminou e você vai fazer uma festa de open house, de abrir a sua casa para que os seus amigos, seus familiares festejem com você a finalização daquela obra. Ou então, como a gente viu no belíssimo estudo de Pessah, né? Quando Yeshua encerra, termina a sua obra, termina o seu curso superior de formação de Shelhim, né? Digamos assim, com todo respeito, digamos que naquele momento ele terminou o curso e festejou com uma ceia, com um jantar. Aquela ceia não foi ceia de Pessah, não foi uma ceia santa, mas foi uma ceia em que mostrava o encerramento do curso, assim como a gente termina um curso de graduação, de mestrado, doutorado, onde a gente faz uma festa para dizer que todo o trabalho daquele período se encerrou e agora a gente está festejando, a gente está terminando toda aquela obra. O Eterno nos ensina isso desde Bereshit 2, né? Então toda a obra que você faz, você deve comemorar, você deve festejar quando termina, né? Então o Eterno fez o mundo em 6 dias, e no sétimo dia ele terminou e santificou aquele dia, né? Então nós temos que nesse dia, né, esse dia nós temos que lembrar de toda a obra que o Eterno fez nesse mundo. Então no Har Sinai o Eterno nos dá a quarta das 10 palavras. Ele nos lembra, ele nos diz para lembrarmos e santificarmos o Shabat. Então é nesse dia que a gente precisa lembrar que todo o tempo está à nossa disposição, todo o tempo está aí para que o usemos de forma correta. Então, o Shabat é o dia de Adonai, um dia de repouso absoluto, para que a gente se distancie de todos os problemas do dia a dia, da dimensão espacial do nosso dia a dia, do ir e vir, da necessidade de comprar, de vender, de trabalhar, de estudar, de ter lazer, enfim, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso espaço, no nosso mundo, e vivenciarmos a dimensão temporal, essa dimensão em que a gente vai curtir, né? Curtir o Eterno, curtir o Shabat, estudando o Eterno. Nós tenhamos um tempo para nós, para reabastecermos as nossas energias para mais uma semana que se iniciará. Então o Shabat é como uma antecipação da vida da dimensão tempo, né? O Olam Rabá, o mundo por vir. O Shabat é uma antecipação desse mundo por vir. Por isso que a gente deve, no Shabat, ficar em repouso, ficar em casa com a família, estudar a Torá, relaxar, descansar, e não fazemos nada do que a gente faz nos outros dias, né? Eu vi que muita gente perguntou no momento do hebraico o que fazer no Shabat, se pode cozinhar, se pode dar comida para o cachorro, enfim, né? Então é importante que a gente faça as coisas essenciais, por exemplo, alimentar o cachorro, alimentar a família, cuidar dos pais que estão adoentados ou dos filhos, enfim, tudo isso deve ser feito, como dizia Yeshua, né? O Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. No caso de cuidar da vida, preservar a vida, é mais importante do que
ficar descansando. Mas o mais importante, quando tudo isso já está resolvido, é descansar no Shabat, é santificar ao Eterno, é terminar a sua obra da semana e você vai então curtir, digamos assim, o Shabat. Então não devemos caminhar, não devemos cozinhar, não devemos fazer nada no Shabat, apenas usufruir de tudo o que a gente fez nos outros dias. E a gente tem que lembrar que em Bereshit, capítulo 1, verso 14, 14º verso, que foi justamente a criação do dia, o Eterno estabelece o Sol e a Lua, né? Ele aparece o Sol e a Lua para servir de sinais, né? Servir de sinais dos prazos. Mas é interessante que o Eterno não estabelece nenhum prazo. O Eterno não estabelece nenhuma santa convocação, ele simplesmente estabelece logo à frente o Shabat, mas o Shabat foi o único dia que o Eterno diz que esse dia deve ser santificado, é o dia que ele descansa. Mas por que o Sol e a Lua só para o Shabat, né? Teria mais algum outro dia? O Eterno não nos diz. Na entrega das 2 tábuas, o Eterno também não nos fala nada sobre festas, né, sobre santa convocação. Então é muito interessante que isso não acontece, e a gente já passou pelo Egito, a gente já passou pelo Monte Sinai, já recebemos a Torá, já estamos caminhando mais à frente no deserto, e aí até agora a gente não sabe, além do Shabat, qual outro dia que é dedicado ao Eterno, ou seja, esses tempos, esses moedim, né, os tempos consagrados ao Eterno, ainda não foram definidos, né? O ser humano, o povo israelita, está construindo a sua história no espaço e no tempo. Então, o Eterno, a partir dessa porção, a partir desse estudo, o Eterno vai dizer quais são os seus dias, né? Quais são os dias que devem ser consagrados a Ele. E para consagrar e devolver ao ser humano esse equilíbrio do espaço-tempo, é definido um calendário dos Moedim Luar, né? Como a gente já estudou lá na Parashá Vaikra, quando nós falamos sobre o calendário hebraico, né? Sobre a definição, como é feito o calendário hebraico, nós temos aí já as definições de como aparecem esses tempos dentro do calendário. Por que isso é feito, né? É feito para que a gente possa estudar e meditar, né? Santificar ao Eterno é justamente estudar, meditar sobre os ensinamentos do Eterno, para a gente conhecê-lo, para a gente vivê-lo em cada momento de nossa vida. Então é por isso que existem esses tempos festivos, né? Nós temos que despertar em nós a dimensão temporal que fica adormecida pelo dia a dia, né? Não tenho tempo para nada, né? As pessoas falam muito isso, não tenho tempo para nada, né? E quando a gente começa a estudar a Torá, a gente começa a perceber que vai sobrando tempo, né? Vamos tendo tempo para fazer muitas coisas, até porque o nosso dia a dia passa a ter um significado diferente. Nós não estamos aqui no mundo como um animal que não percebe o tempo, é só comer e dormir e se proteger. Quando a gente estuda a Torá, a gente começa a perceber que existe algo mais além de comer, dormir, ter filhos, se relacionar, enfim, e esperar o tempo passar. Quando a gente começa a estudar a Torá, a gente começa a perceber o outro, a gente começa a perceber o mundo à nossa volta com um outro olhar, com uma outra visão desse mundo. Então, a gente passa a ter um distanciamento dessas necessidades que nos são impostas muitas vezes, né? E que nos tira todo o tempo, que é essa a ideia que vem lá de Mitzrayim, né? Trabalhar o tempo todo para não se preocupar com mais nada. Então é essa a escravidão que o Eterno disse que o povo
de Abraão, seus filhos passariam essa servidão, obrigando o povo a trabalhar, 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 sem o descanso, sem esse momento de estudar e meditar no Eterno. Então, nesse momento é criado o nosso calendário hebraico, um calendário que nos traz, né, todo os moedim, as festas, as santas convocações do Eterno, né? E essas festas, elas são divididas de uma maneira muito interessante, como nós vamos ver no estudo do Shabat. Nós vamos ter aí um estudo mais aprofundado de cada uma dessas festas, né, que se inicia no Shabat, né? Essas festas iniciam no Shabat, e depois a primeira festa é o Pessah, né? O Pessah Matzot, a festa de Pessah, a festa que marca a saída do Egito. Essa primeira festa que vai fazer com que a gente se volte para o Eterno, se volte para uma vida que não é só de trabalho, sem descanso, sem meditação no Eterno, sem santificação do Eterno. Então, nós temos aí alguns grupos dos dias festivos, né? Nós temos os Shalosh Regalim, as festas de peregrinação a Jerusalém, que o Eterno determinou que em algumas festas os peregrinos israelitas, né, todos os descendentes de Abraão, a partir de Yaakov, eles fossem a Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Eterno, para fazer uma peregrinação lembrando de toda a sua história. Isso nos é dado lá em Devarim, no livro Deuteronômio, capítulo 14, verso 23, né? E perante Adonai Elohecha, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer Adonai Elohecha por todos os dias. Então, a partir desse momento, o ser humano que vinha se alimentando das bênçãos do Eterno, ele recebia o mã em todos os dias da vida, né? Aqueles 40 anos do deserto. Isso é muito interessante notar, agora que eu falei dos 40 anos do deserto. Será que você sabe quantos quilômetros os israelitas andaram no deserto? Não tem, a Torá não traz em nenhum momento que eles andaram X quilômetros, milhares de quilômetros, né? A distância entre Mitzrayim e Jerusalém dá para se andar a pé, como eles fizeram naquela época, indo com calma, meat, né? Indo devagar, daria para andar em coisa menos de um mês e meio, 2 meses talvez, né? Não era muita gente, mas eles passaram 40 anos, e o Eterno não diz quantos quilômetros eles andaram, mas a gente cita o tempo todo os 40 anos, né? Então, nós temos esse tempo de dedicação ao Eterno, mas não temos o espaço, a delimitação do espaço, que é o que nos amarra na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque o espaço é o que nos prende à terra, que nos prende a uma posição, mas o tempo é o que a gente abre a nossa mente, abre o nosso coração para uma dimensão muito maior, né, do que essa dimensão do espaço. Então, o Eterno aqui diz que eles passarão a comer o produto do seu trabalho, o produto do seu grão, a sua plantação de grão, o seu azeite, o seu vinho, os seus animais, né, que vão ser criados pelo homem para o homem. E até esse momento era o Eterno que os alimentava. O Eterno os alimentou por 400 anos, por 40 anos, desculpe. 40 anos já é bastante, né? Nós estamos falando aí em mais de 15 mil dias mais ou menos, alimentando aí milhões de pessoas que estavam no deserto com mã. Então é uma coisa grandiosa, né? A gente pensar na produção desse mã aí
no deserto. Então, tudo isso o Eterno diz que essas festas de peregrinação são justamente para que o povo lembre desses 40 anos, lembrem da opressão que sentiam, que viviam no Egito, e passem aí a temer Adonai, o nosso Criador, por todos os dias de nossa vida. Quer dizer, a gente não vai esquecer tudo isso que se passou naquele período. Nós vamos sempre lembrar que a mão do Eterno está sempre nos orientando, nos conduzindo, nos alimentando, né? E ele também diz em Vaikra 23:2, né, como nós estudamos no momento do hebraico dessa semana, né, o Eterno dizer, né, falar, pedir, dizer a Moshe para falar aos filhos de Israel e dizer para eles os encontros marcados de Adonai, que anunciarão como estas convocações santas, são os encontros marcados dele, do Eterno, né? São os encontros que faremos com ele. Então daí vem o nome dessa Parashá Emor, né? Então nós temos aí, nesse momento, o Eterno dizendo para Moshe as convocações santas, que até agora elas não haviam aparecido em nenhum lugar, não haviam sido citadas em nenhum lugar. Essas convocações, simplesmente o Shabat, simplesmente recebemos o Shabat. E essas convocações santas, elas são estabelecidas para todo o povo, né? Principalmente para o povo que vive fora de Israel, que vive fora da Terra Santa. Esse povo todo, né? O povo que está na diáspora, né? Que é o povo que está fora, vivendo fora de Israel, e vivendo no exílio, né? Podemos dizer assim, que quem está fora de Israel está exilado da Terra Santa. Essa santa convocação também serve para essas pessoas. E essa peregrinação a Jerusalém estabeleceu o calendário, os anos embolísticos, com 13 meses. Né? Por quê? Porque era importante que as pessoas tivessem condição de chegar em Jerusalém, por exemplo, no Pêssar, na primavera, né? Que é uma festa da primavera. Então, nós temos muito importante nesse capítulo esse estabelecimento dessas convocações santas, essa apresentação do Eterno para as convocações santas, com toda a descrição do que deve ser feito em cada um. O primeiro de todos é, obviamente, o Shabat, né? O Shabat, que representa a nossa liberdade da escravidão espacial, o Shabat que mostra a nossa saída da idolatria, da escravidão que é representada pelo Egito, né? Também o Pêssar representa essa saída de Mitzrayim, o Pêssar Matzot, que ocorre, o Pêssar é a ceia do Cordeiro, e logo o dia seguinte é o primeiro dia de Matzot, né? Esse dia, então, é um dia de santa convocação, é um dia considerado um Shabat, é um dia de descanso, é um dia em que se glorifica o Eterno. E ele acontece justamente na primavera, no início da colheita, né? Como a gente pode ver aqui, né? É o início da colheita da cevada e finaliza com a colheita do trigo, né? Então é nesse momento que a gente passa a contar os dias, a gente passa a contagem do Homer a partir desse primeiro dia, né? Isso significa o que, contar o Homer? Né? Não é só contar um dia, hoje é dia 1, hoje é dia 20, né? Como a gente está hoje no dia 20, contamos o dia 20, mas isso tem um significado maior. A gente tem que contar os nossos dias. Por quê? Porque a gente vive dia a dia. Cada dia de nossa vida é um dia santo, é um dia que a gente está com vida, que a gente
pôde realizar, que a gente pôde aprender, que a gente pôde crescer, né? Quando a gente comemora o aniversário, né? 10 anos, 20 anos, 50 anos, 90 anos, né? E essa comemoração representa o quê? Representa que a gente viveu todo aquele período para trás, a gente aprendeu, a gente estudou, a gente cresceu, a gente se relacionou, a gente fez muita coisa. Então a gente está brindando como o Eterno terminou toda a obra que havia feito e descansou. Então é um dia de comemoração. Então quando a gente contar o Homer, a gente não está simplesmente dizendo passou um dia, passou mais um dia. Não, nós temos que contar sabendo que nós vivemos aquele dia. Nós temos mais um dia em nossa vida, foi acrescentado, e queira o Eterno que a gente possa contar amanhã também o Homer, que a gente esteja aqui para contar o Homer amanhã e depois, e queira o Eterno que a gente possa viver muitos e muitos dias contando cada dia em nossa vida, acrescentando a nossa vida mais um dia produtivo, mais um dia em que a gente finaliza o dia e comemora, né? Porque o Shabá representa o descanso da semana, mas representa também intimamente, né, no nosso dia a dia o repouso do dia, né? Sabemos que aquele dia foi produtivo, aquele dia nós fizemos muita coisa, nós acrescentamos algo à humanidade, nós ajudamos alguém, nós tivemos o sorriso de uma criança, enfim, então aquele dia foi um dia que não foi simplesmente 24 horas que se passaram sem nenhum significado em nossa vida. Nós precisamos contar para entender que valeu a pena ter vivido mais esse dia, e queira o Eterno que a gente possa merecer mais um dia, né? Porque a gente pode estar fazendo 50 anos de vida, mas muita gente parou no 49, ou no 30, ou no 20, ou no 5, né? Então, muita gente não teve essa oportunidade. Cada dia que vivemos, cada tempo que passamos é uma bênção do Eterno. Então, nós temos que ter coerência na nossa vida, né? Nossos dias, eles são como pérolas em um colar, né? Ligados um ao outro por um fio invisível, né? Nós não vemos o correr do tempo, mas nós sabemos que vivemos cada dia com a bênção do Eterno, com uma mão do Eterno nos alimentando em cada dia. Cada dia Ele está presente para nos trazer o alimento, para nos trazer todas as suas bênçãos. Então, quando a gente conta o Homer, a gente está simbolicamente fazendo isso, né? Contando cada dia como muito importante em nossa vida, como uma bênção do Eterno. Não é simplesmente hoje é o dia 20 do Homer, vai dormir, amanhã, dia 21 do Homer, dia 22 do Homer, dia 50 do Homer. Não é essa a mensagem que está nessa contagem. Essa contagem representa que vamos agradecer ao Eterno, como a gente faz na oração, né? Santificar ao Eterno que nos ensina a contagem do Homer, nos ensina a perceber a passagem do tempo em nossa vida. Então é muito significativo, é muito simbólico essa contagem do Homer, assim como todas as festas do Eterno. E nós temos que Shavuot acontece no verão, a culminação da colheita, né? Nós estamos nessa região aqui, e depois nós temos Sukkot, né? As festas das cabanas, né? Então, tanto Pesach Matzot como Shavuot e Sukkot são festas de peregrinação, são festas que a gente deve caminhar a Jerusalém para atender essa convocação santa do Eterno, né? Então nós vemos aí na história de Yeshua, né, ele nascendo em Sukkot e morrendo aqui em Pesach, né? Então é muito simbólico essa história da vida de Yeshua, cumprindo aqui todos os mitzvot do Eterno, todas as mitzvot que estão dentro
tá explicados, né, que nos são trazidos pela Torá. E como a gente viu lá atrás no estudo, né, de Vaikra, quando a gente estudou aí o calendário, os sábios estabeleceram aí os meses, né, a definição dos meses, a definição da duração dos meses no calendário lunisolar, um calendário que tanto atende ao Sol quanto à Lua, né, como a gente viu lá no verso, no quarto dia da criação, né, estabelecimento do Sol e da Lua para definição dos Moedim, de Adonai. Então, os sábios, para que esses dois calendários, tanto o lunar quanto o solar, coincidam, a cada 19 anos nós temos 7 anos embolísticos, ou seja, um ano em que é acrescentado o mês de Adar Sheni, Adar, o segundo Adar, né? Nós temos Adar Rishon, que é o que acontece todos os anos, e no ano, a cada, no terceiro, no sétimo, no terceiro, sexto, oitavo, 11º, 14º, 17º e 19º ano, nós temos anos embolísticos, onde é acrescentado um mês, né? Por quê? Porque aqui nós temos chuvas, né? E com o passar dos anos, esse mês vai caindo um pouco antes, então as estradas ficavam muito alagadas, as estradas ficavam destruídas, e acrescentando mais um mês, antes de começar um novo Nissan, nesse novo mês se poderia reconstruir as estradas, né? Acabar com o alagamento, para que as pessoas eram peregrinas, iam a pé de um lugar a outro, né? De um lugar em que moravam para Jerusalém, e tinham que caminhar nessa estrada. Hoje a gente tem que as pessoas que moram fora de Jerusalém podem então se encaminhar para Jerusalém nesse período, né? Nesse período da comemoração de Pessah, desse primeiro mês, né, onde comemoramos Pessah Matzot. Então esse ano aqui é um ano embolístico, onde é acrescentado esse mês, visa a que as condições de tráfico melhorem, né? E o Eterno também estabelece o Yamim Noraim, que são os dias de recolhimento, dia de introspecção, dia de meditação, né? Então nós temos aí o Rosh Hashanah, que também é conhecido como Yom HaTeruah, o dia do toque do shofar, que também é conhecido como Yom HaZikaron, um dia de rememorarmos a história do povo israelita, né? E o dia do juízo, Yom Hadin, dia do juízo, e depois nós temos a comemoração, né, do Yom HaKippurim, dia de jejum rigoroso, que é justamente o dia das expiações, que é definido pelo Eterno nessa paraxá. Então nós temos aí a definição de todas as festas do Eterno. Então é importante a gente conhecer todas essas festas. Nós vamos estudar isso com mais detalhe na porção semanal, né? Nós temos sempre que lembrar que esse período de travessia do deserto foi marcante na nossa história, né? Foi um período em que nós éramos alimentados pelo man, alimentados pelo Eterno, o Eterno nos dava tudo. Então nós temos que trazer isso para o nosso dia, saber que tudo que vem para nós vem do Eterno. Então nós estamos sendo alimentados pelo Eterno até hoje, o Eterno nos dá tudo, né? Então é importante que a gente faça a celebração dos seus moedim, né? Então aqui no canal a gente sempre faz as convocações santas, então nós vamos comemorar, nós vamos avisar, nós vamos chamar todos, nós vamos avisar os dias de santa convocação e vamos também fazer uma festa online com todos, né? Então nós podemos acompanhar cada festa dessa, né? Porque muita gente às vezes não pode fazer junto à sua família, a sua família não segue esse mesmo calendário, mas a pessoa não está isolada, ela pode estar aqui
no seu telefone, no seu computador, na sua televisão, no que for mais fácil para ela acompanhar uma festa com irmãos, né? Irmãos que comungam aí da mesma fé no Eterno, do temor ao Eterno, né? Em atender às convocações do Eterno. Nós fazemos isso aqui online. Então, nós temos que agradecer sempre ao Eterno e celebrar os seus dias sagrados, né? Os seus dias santificados, as santas convocações. E nós sempre comemoramos com muita alegria e muito regozijo, exceto no dia das expiações. Esse dia das expiações é um dia de jejum, é um dia em que a gente vai fazer uma passagem em tudo o que devemos tirar de nossa vida, devemos expiar daquele ano para iniciar uma nova contagem dos nossos dias, né? Como se a gente contasse 365 dias de Homer a cada dia, né? Essa a ideia que está por trás da festa de Yom Kippurim, né? Que é uma festa, mas é uma festa triste, é uma festa em que a gente vai se arrepender de todos os erros, de todas as transgressões que fizemos à Torá. E todas as festas, elas visam única e exclusivamente santificar, bendizer Adonai, por ele santificar o nosso povo, né? Por ele santificar o Shabat, por ele santificar esses dias que ele nos traz, né? Então, o dia que nós devemos nos reunir, né, em recintos de oração, ou seja, mesmo que seja aqui no canal do YouTube, né, são dias que a gente se reúne para consagrá-lo a Adonai, né? Um dia que nós devemos lembrar que o regozijo da fé em Adonai nos proporciona força e coragem para que a gente continue vivendo, para que a cada dia que Ele nos permite viver, a gente viva com muita força e coragem, né? Então a gente deve valorizar a nossa vida, prestando atenção em todos os instantes e momentos que temos, né? Não passar a vida como se fosse um dia após o outro, sem objetivo. Cada dia importa, cada dia tem muito valor, né? É uma bênção. Primeiro, nós tivemos a bênção de nascer. Segundo, essa bênção de viver mais um dia a cada dia, né? Então, nós não podemos perder essas perspectivas dos anos que estão por vir, né? Nós temos, então, que ter em mente sempre essa visão do Shabat, do nosso Olam Rabá. Toda Rabá. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Teshuvá Total. É muito gratificante poder compartilhar com vocês os ensinamentos que o Eterno nos traz. E quero convidar vocês, então, para os nossos programas semanais, né? Lembrar vocês que todo o nosso material a gente disponibiliza no canal do Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram, aponte a sua câmera, do seu telefone conectado à internet aqui, você vai então para o canal do Telegram, e aí você pode baixar todos os arquivos em PDF dos nossos shiurim. Às terças-feiras nós temos diretamente, não vou dar a coordenada, mas vou dizer a cidade, Feira de Santana, às 19 horas, então nós temos esse encontro marcado, né, com o Moré Marcos Felipe. Nós temos um momento do hebraico, nós vamos estudar um pouco da Parashá Shavua, pouco do estudo semanal, com a análise de alguns versos da Torá, né, na sua língua santa, na língua hebraica. Então nós temos aí o significado das palavras, nós temos também não só a gramática, mas nós temos aqui um pouco da história, um pouco de todos os ensinamentos que a Torá, a Parashá Shavua, vai nos trazer.
Também às 19 horas, diretamente de Manaus, está indo aí as coordenadas espaciais e temporal do nosso querido Moré Heimson, que nos traz os ensinamentos dos atos dos emissários, o Maseir Asherim, né? São ensinamentos que nos trazem tudo o que os apóstolos de Yeshua nos deixaram, nos ensinaram, do seu aprendizado que tiveram com Yeshua. Então aqui Moré Heimson nos traz um detalhamento, um estudo aprofundado desse livro, né, que faz parte dos escritos nazarenos. Às quintas-feiras, 19 horas, diretamente aqui da cidade do Rio de Janeiro, Leblon. Aqui eu já cheguei mais perto, né? Estou no Leblon, no Rio de Janeiro. Eu trago aqui esse estudo, que é um pedacinho da Torá com uma visão um pouco mais científica, técnica do estudo. E no Shabat, cada semana, nós temos um local diferente, né? Desta semana nós temos aí a transmissão a partir das 18 horas da sexta-feira, o Kabbalah Shabbat, a partir da região da cidade maravilhosa de Maceió, em Alagoas, né? O estado do Alagoas. É uma das poucas capitais que eu não conheço no Brasil. Espero que um dia o Eterno me permita conhecer essa cidade, que é muito bonita, né? Pelas informações das pessoas que já foram a Maceió, uma cidade muito, muito bonita, pelas praias, pelas lagoas, enfim. E então o Moré Daniel Ferreira vai nos trazer um estudo aprofundado no Kabbalah Shabbat, diretamente de Maceió, na sexta-feira, às 18 horas de Brasília, no sábado, a partir das 10 horas, também horário de Brasília, e no sábado, às 16 horas, nós vamos ter então um aprofundamento desse estudo. Shalom, shalom. Quero trazer para vocês uma música da dupla Harpa Varim, conhecida como Aves Migratórias. Shalom, shalom. Até o nosso próximo encontro no Shabbat, às 18 horas de sexta-feira, com o Moré Daniel. Um abraço a todos. עם הסתיו חזרו הציפורים, מעבר למדבר, מעבר להרים, והוא ראה אותה על הענן. והיא כחולת נוצה, והיא דקת כנף. זה היה עם בוא הסתיו, ואותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. הוא בנה לגן מעשבים, והיא ליטה זרעים מתוך הרגבים, והוא שרק לשיר של אהבה. והיא נתנה לו שי נוצה מתוך זנבה. זה היה עם בוא הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. ובחורף בין שקיעות וקור, נשקו הם זה לזו מקור למקור, ואת חמה זרחה מתוך ענן. הם עפו שיכורים
החורש ואל גן. זה היה עם בוא הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. את אביב חזר אל הכפרים, הוא שב אל המדבר והיא אל ההרים, ורוח שעבר בגן מצא. בצל עצי החורש פרח ונוצר.